Não costumo compartilhar esse tipo de coisa, mas escutei um relato no canal de vocês que me fez criar coragem. Falava de um caminhoneiro que ouviu barulhos no mato perto de uma estrada no interior do Paraná. Aquilo me deu um estalo, porque eu também ouvi algo, mas o que eu vi foi muito além do som. Meu nome é Jonas, tenho 39 anos, trabalho como mateiro. Para quem não conhece, isso quer dizer que eu abro caminho em mata fechada, mapeio rotas para trilhas ecológicas, às vezes para projetos de hidrelétrica, pesquisa de solo, ou até para grileiro, quando o dinheiro aperta. É um trabalho solitário. Dormir no mato por dias, às vezes semanas, não é novidade para mim. Estou acostumado com cobra, onça, tatu roncando do lado da barraca. Nunca tive medo, pelo menos não até 2018. Naquela época, eu estava ajudando um grupo de engenheiros numa área que fica entre Carrancas e Aiuruoca. Trecho bruto, cerrado, misturado com mata atlântica, terreno irregular, cheio de trilhas de animal e uns casebres antigos abandonados que ninguém sabia direito quem construiu. Me mandaram sozinho para marcar os pontos de GPS de uma trilha secundária. Era coisa para 2 ou 3 dias e eu já tinha feito coisa pior, tranquilo. Na primeira noite, tudo certo. Preparei o café, montei a rede entre 2 árvores e dormi com o som do mato grilo, coruja, aquele barulho da floresta viva. Mas na segunda noite alguma coisa mudou. Foi como se tudo ao redor tivesse prendido a respiração. Os bichos silenciaram. E isso, para quem vive disso, já é o primeiro sinal de que tem predador por perto. Só que não era uma onça. O som que eu ouvi era diferente. Era mais pesado. Era como se alguém ou algo muito grande estivesse arrastando os pés entre as folhas sem pressa. Dava para sentir que não era bicho rastejante, tinha peso, ritmo e parecia andar em volta da minha rede, sem se mostrar, como se estivesse medindo o meu espaço, me estudando. Não dormi. Fiquei deitado com o facão encostado no peito e a lanterna na outra mão, esperando. E aí, no meio da madrugada, ouvi um estalo alto, galho quebrando, uns 4 metros de distância. Virei rápido a lanterna naquela direção. Não vi nada, mas o som continuava. Respiração abafada, grossa, vinda de cima, e foi aí que notei o cheiro. Era como de sangue velho, forte, adocicado e podre ao mesmo tempo, enjoativo, aquele tipo de odor que parece se agarrar na pele. Me deu ânsia na hora. Levantei da rede devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. E quando girei o facho da lanterna para trás, vi o que me fez nunca mais acampar sozinho. Estava entre 2 árvores. Me olhando, era alto, muito. Devia ter uns 2,5 metros, talvez mais. Tinha corpo de gente, mas o pelo era castanho, escuro, grosso, cobrindo quase tudo. Os braços eram longos demais e as mãos, se é que posso chamar de mãos, tinham garras em vez de dedos. Mas o que me travou não foi isso. Foi o rosto. Era um rosto de homem, deformado. A mandíbula larga demais, dentes tortos, olhos fundos e vermelhos. Mas ainda assim tinha traços humanos, como se alguém tivesse sido puxado para dentro de um corpo de animal contra a própria vontade. Fiquei paralisado. Ele não fez menção de me atacar, só me observava. E depois de uns segundos, desapareceu entre as árvores como se tivesse derretido na escuridão. O barulho foi diminuindo e aos poucos os sons do mato voltaram, mas eu não fiquei. Juntei tudo que consegui às pressas, peguei a bússola e caminhei até amanhecer, suando frio, escorregando, caindo, com a impressão de que algo seguia a cada passo. Quando voltei para a base, ninguém acreditou. Tiraram sarro, disseram que eu devia ter fumado algo. Até hoje ninguém leva a sério, mas o que mais me incomodou foi quando levei as pegadas que encontrei no dia seguinte para um biólogo da região. Eu tinha tirado fotos com o celular, ele analisou, fez umas medições e depois de um tempo disse: isso aí ou é fraude muito bem feita, ou não devia existir. As pegadas tinham forma meio oval, mas com 3 dedos alongados e marcas de unha. O curioso é que a base parecia ter calcanhar.
ou seja, andava em pé. Tinha cerca de 45 km de comprimento. Nenhum bicho da mata anda assim. Nenhum. Depois disso, tentei deixar para lá. Voltei para o mato outras vezes, claro, mas nunca sozinho. E nunca mais naquela região. Esses dias mesmo sonhei com aquilo de novo. O mesmo cheiro, os mesmos olhos vermelhos olhando no escuro. Como se aquilo ainda estivesse esperando, como se soubesse onde eu estou. Decidi mandar esse relato porque, bom, talvez alguém já tenha passado por algo parecido. E talvez, se eu contar, eu consiga seguir em frente sem achar que estou ficando doido. Sei que para quem ouve de fora parece loucura, mas eu juro, aquilo não era bicho da terra, não era ser humano. E com certeza não queria só me observar. Bom, é isso. Agradeço por manterem esse espaço para a gente contar o que carrega no peito sem virar piada. Contar isso já me deixou com dor na nuca, como acontece toda vez que tento lembrar em detalhe. E só para encerrar de vez, não importa o que digam, não importa quantos risos venham depois. Eu vi, eu senti, aquilo estava ali. E não era deste mundo. Desde aquela noite, nunca mais durmo sem trancar a porta mesmo quando estou no meio do mato. Porque eu sei, no fundo, a coisa que me olhou naquela noite ainda anda por aí. E talvez só esteja esperando a próxima trilha aberta. Antes de avançarmos para a próxima história, me conte de qual lugar você está assistindo. É importante para mim saber quem está aqui acompanhando essas experiências. Se quiser continuar recebendo novos relatos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vamos seguir então. Olá, se vocês acharem que esse relato faz sentido para o canal, podem usar. Eu pensei muito antes de escrever, não por medo do que vão pensar, mas porque até hoje me dá um mal-estar difícil de explicar. A garganta fecha, a pele arrepia, mas desde aquela noite eu carrego isso aqui dentro e já passou da hora de tirar um pouco do peso. Me chamo Eliane, tenho 47 anos, sou professora aposentada. Morei quase a vida inteira em Belo Horizonte. Depois que minha mãe faleceu, em 2016, comprei uma chácara na Serra da Mantiqueira. Fica a uns 40 minutos de Tamonte, num trecho mais isolado, de difícil acesso. Foi uma escolha para buscar paz, silêncio, fugir de tudo que me sufocava na cidade. Eu queria respirar sem buzina, sem vizinho, batendo portas, sem ninguém me cobrando nada. A casa era simples, rodeada de árvores e cercada por um silêncio que às vezes até assustava de tão absoluto. Mas eu me acostumei rápido. Plantava minhas hortaliças, criava galinha, cuidava de 3 cachorros que levei comigo, o Chico, o Bento e a Mel. Eles eram meus companheiros de todo dia, meus únicos alertas quando algo se aproximava. E eu confiava muito nos instintos deles. Sempre confiei mais em bicho do que em gente. A estrada que dá acesso à chácara é uma daquelas estradas estreitas de terra batida, sem poste, sem asfalto, cheia de pedras e lama no tempo de chuva. Só passa um carro por vez. E ali em cima, naquela parte mais alta da serra, havia poucas outras casas. Uma delas, uns 800 metros morro acima, estava vazia, havia anos, até que numa tarde de 2020, vi um caminhãozinho branco parado perto do portão, descarregando móveis velhos. Um homem estava ali, sozinho, moreno, alto, de uns 50 anos talvez, corpo largo, ombros caídos. Não olhou muito na minha direção, nem sorriu, cumprimentou com um aceno curto, seco, e entrou. Nunca soube o nome dele. Com o tempo, percebi que ele nunca saía durante o dia. Nunca. A casa dele vivia fechada, janelas sempre cobertas por panos escuros, sem som de rádio, sem luz, sem nada. Quando eu subia com o carro até o vilarejo para comprar farinha ou azeite, perguntava no armazém se alguém conhecia o novo vizinho. Ninguém sabia. Deve ser gente que quer sossego igual a senhora, diziam. Mas não era o mesmo tipo de sossego. Porque à noite ele andava, eu ouvia os passos pesados no cascalho. Às vezes descia pela estrada, às vezes cruzava a mata, quebrando galhos como se fosse um bicho grande. Nunca levei muito a sério no início. Achei que era caçador ou só alguém esquisito. Mas os cachorros, eles sabiam. Na primeira lua cheia, depois da chegada dele,
Foi quando notei o padrão. Chico, mais velho, começou a rosnar sem parar do nada. Bento e Mel correram para debaixo do fogão a lenha, onde nunca iam. Os três ficaram ali, quietos, com o rabo entre as pernas. Isso durou a noite toda, e eu achei que podia ter sido alguma onça ou até um javali. Só que na manhã seguinte fui ver o galinheiro e encontrei 2 galinhas mortas, mas não comidas, só abertas, rasgadas no meio com as vísceras expostas. Nenhum sinal de que levaram para comer. Era como se tivesse sido feito só por fazer, por instinto ou por raiva. Aconteceu de novo no mês seguinte e no outro, sempre na lua cheia, sempre com os cães completamente apavorados. Até que numa madrugada de outubro acordei com um som diferente. Não era de bicho, nem de homem. Era um som longo vindo da mata, algo entre um grito e um uivo. Mas não era o uivo de lobo como a gente ouve em documentário. Tinha dor naquele som, como se estivesse se partindo por dentro. Um lamento deformado, engasgado. Eu congelei na cama, os cachorros tremiam, juro. Tremiam igual gente com febre. Fiquei ali até amanhecer com a espingarda do meu pai no colo, que nunca cheguei a usar na vida. Quando o sol apareceu, saí devagar e vi no alto do morro o vizinho, descendo, cambaleando, coberto até o pescoço com um casaco grosso, mesmo com o calor sufocante de primavera. Um pano enrolado no rosto, óculos escuros, andava como se estivesse machucado. Vi manchas na roupa, marcas escuras que pareciam barro ou sangue seco. Depois disso, comecei a notar coisas. Marcas no chão perto da minha cerca. Pegadas, mas não normais. Eram largas, com formato estranho, como de patas que terminavam em algo que parecia dedos. Algumas tinham mais de 30 centímetros. E onde apareciam sempre tinha um cheiro forte no ar, amargo, que grudava na garganta. Comecei a anotar tudo num caderno, as datas das luas, os sons, os rastros, o comportamento dos cachorros. Cada mês o padrão se repetia. Eu parei de dormir nas noites de lua cheia, trancava a casa inteira e ficava sentada, esperando o grito voltar. E ele voltava, todo mês. Até que um dia parou. O vizinho sumiu, a casa dele ficou fechada. Nenhum som, nenhuma luz. Esperei dias, subi até lá. A porta da frente estava trancada, mas a janela dos fundos estava entreaberta. Não entrei. Olhei por dentro. Não tinha nada. Só o cheiro, o mesmo cheiro das pegadas. Como se aquilo tivesse impregnado na parede. E foi aí que entendi. Ou ele foi embora, ou morreu. Ou pior, mudou de lugar. Muita gente não acredita. Já tentei contar para um ou outro conhecido, dei risada junto para disfarçar quando vi a cara de dúvida deles, mas vocês que escutam esse tipo de coisa, talvez consigam entender o que eu estou dizendo. Não era bicho, não era homem, era alguma coisa entre os dois. Eu acho não, eu sinto que era um lobisomem. Sei que parece absurdo, mas não consigo chamar aquilo de outra coisa. Desde então minha vida mudou. Moro na cidade agora, a chácara está alugada, mas não passo mais perto dela, nem a pé, nem de carro. E nas noites de lua cheia, ainda acordo, sem saber por quê, com uma sensação que não vai embora. Não estou mandando isso para assustar ninguém, é só o que eu vivi. E se tem mais alguém por aí que viu ou ouviu algo parecido, talvez me escutar ajude a não se sentir tão sozinho. Obrigada por abrirem esse espaço. Contar isso já é difícil, mas guardar é pior ainda. E se alguém perguntar por que eu nunca voltei lá, respondo com a única certeza que tenho. Tem coisas na mata que não foram feitas para viver à luz do dia. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Boa noite. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas. Cresci num ambiente simples, rodeado de gente prática, que resolve os problemas com ferramenta na mão e café forte na barriga. Mas o que aconteceu comigo numa madrugada de 2021 não se resolve com lógica. Já tentei guardar, fingir que não foi nada, mas tem noites que acordo lembrando daquele som, daquele cheiro, daquele instante. Então, se esse canal
realmente recebe esses relatos de quem passou por algo estranho de verdade, talvez vocês possam me ajudar a entender o que vi naquela estrada. Me chamo Daniel, sou caminhoneiro, sempre rodei os interiores de São Paulo e Minas, transporte de mercadoria para distribuidora. Já peguei de tudo, barro até o joelho, ponte caindo aos pedaços, assalto na Regis. Nada nunca me parou, mas aquela noite me fez duvidar da minha coragem. Estava vindo de Bebedouro, voltando vazio para Limeira, devia ser umas 2 da manhã, sem trânsito, tempo abafado, começo de março. O trecho que eu peguei entre Pirange e Cândido Rodrigues era daqueles cercados de canavial dos dois lados, alto, denso e sem uma casa por perto. Estrada de pista simples, sem iluminação e só o barulho do motor e do vento entrando pela janela. Lembro que parei de ouvir música uma meia hora antes. Meu rádio começou a falhar, fazia chiado como se estivesse perdendo sinal, mesmo sendo pendrive. Tirei o USB, desliguei, não liguei mais. Foi pouco depois disso que vi o que parecia um animal atravessando a estrada. Alto, pesado, veloz. Nem tive tempo de frear. O bicho cortou na minha frente, vindo da esquerda, e desapareceu dentro do canavial. Joguei a luz alta. Nada. Nenhum som. Nenhum movimento. Parei no acostamento. Achei que podia ter atropelado algum bicho, talvez um cachorro grande ou até um veado, sei lá. Mas tinha alguma coisa me segurando no banco, um aperto no peito, como se algo me dissesse para não descer. Mesmo assim, abri a porta, desci com lanterna na mão. Andei até a beira da estrada e iluminei o mato. Foi aí que escutei. Não era latido, não era grunhido. Era um rosnado surdo, longo, que veio de dentro do canavial. Baixo, mas profundo. Sentia vibração nas pernas. E então 2 pontos brilhantes surgiram ali, no meio das hastes olhos, refletindo a luz da lanterna. Só que estavam altos demais para ser de bicho de 4 patas. Fiquei travado, não sei quanto tempo, acho que parei de respirar, aqueles olhos não se mexiam, só me encaravam. Quando dei o primeiro passo para trás, os galhos balançaram com um estalo forte. Virei correndo e subi de volta para a cabine. Liguei o motor. Nem olhei no retrovisor, só fui embora. Deixei para trás aquilo, seja lá o que fosse. Cheguei num posto uns 20 quilômetros depois. Parei, fui ao banheiro, lavei o rosto. Devia estar branco igual papel. Um frentista me viu meio desnorteado, puxou conversa. Contei por cima, sem muitos detalhes. Ele ficou sério e disse só isso: você deu sorte. Tem bicho naquela área que ninguém caça. E quem já viu não fala muito. Eu ri sem graça. Mas dentro de mim, algo se desfez. A partir daquele dia, toda vez que pego estrada à noite, me pego olhando para o canavial. Aquilo não era animal comum. E também não era homem. Era alguma coisa entre os dois. Um híbrido deformado de raiva e instinto. Algo que carrega dentro de si uma fúria antiga. Nos meses que vieram, comecei a pesquisar. Fui lendo relatos, ouvindo podcasts, vendo vídeos como o de vocês. Foi aí que cheguei no termo. Lobisomem, sei que parece ridículo para quem nunca viu nada parecido. Mas não tem outra palavra que se encaixe. E o pior é que eu não consigo esquecer. Eu me tornei uma pessoa diferente depois disso. Não consigo mais dormir com a janela aberta. Evito passar por estradas que antes eram rotina. E tenho pesadelos recorrentes. Sempre com os mesmos olhos me observando do mato, sempre com aquele som voltando à minha cabeça quando estou sozinho. Já perdi 2 amigos depois de contar essa história. Um deles chegou a dizer que eu estava ficando doido. O outro riu tanto que eu me arrependi na hora de ter aberto a boca. Talvez seja por isso que eu estou mandando isso para vocês. Porque sei que aqui talvez alguém escute com seriedade. E se tem mais gente por aí que viu o que eu vi, talvez um dia esse medo pare de ser só meu. Hoje eu sigo trabalhando. Preciso. Tenho contas, tenho família, mas todas as noites que passo dirigindo por áreas isoladas, carrego comigo a certeza de que tem algo nesse mundo que não devia estar aqui. Algo que se esconde quando a gente acende o farol, mas que nunca vai embora de verdade. Obrigado por ouvirem. Escrever isso não foi fácil, mas guardar sozinho tem sido pior. E se tem uma coisa que aprendi naquela madrugada é que o perigo verdadeiro não vem com buzina nem farol.
Ele caminha entre os canaviais e só mostra os olhos quando já te escolheu. Nem toda experiência precisa ser explicada para ser real. Esse tipo de relato mexe com o que a gente prefere manter guardado. Bom, se quiser mergulhar ainda mais nessas histórias, há uma playlist de relatos que eu deixei na descrição. Agora sim, vamos seguir com mais um relato. Não vou me identificar além do meu nome, porque o que eu vou contar aqui pode parecer absurdo para muita gente. E eu não estou afim de perder emprego, amizade, nem ouvir piada. Mas vocês pedem relatos reais. E isso aconteceu comigo. Foi em julho do ano passado, 2024, eu tinha acabado de sair do ensino médio e estava trampando como auxiliar de serviços gerais num mercado pequeno aqui da zona rural de São Gonçalo do Rio Abaixo. Moro com minha avó desde que minha mãe morreu. Ela teve um AVC quando eu tinha 13 anos. Meu pai sumiu antes disso, então sou só eu e ela. Minha avó me criou como pôde, no limite, por isso tento ajudar como posso, mesmo ganhando pouco. A gente mora num bairro afastado, com poucos vizinhos e muita área de mato. Aqui todo mundo se conhece e quase toda semana a gente joga bola num campinho improvisado no terreno do lado da escola velha, onde hoje ninguém estuda mais. O lugar fica perto da mata fechada, com um córrego do outro lado. Depois das 7 já fica escuro de verdade, sem poste, só as lanternas dos celulares. Na noite em que tudo aconteceu, era uma sexta-feira. Eu lembro porque estava ansioso, ia ser meu primeiro fim de semana de folga depois de 3 meses direto sem parar. A gente se encontrou no campinho por volta das 7h30. Tinha uns 8 caras, a maioria já conhecidos. Mas nesse dia apareceu um moleque novo, um cara de ter uns 20 e poucos anos. Ninguém conhecia, mas também ninguém achou estranho. Aqui sempre aparece primo de alguém, irmão de visita. Ele se apresentou como Breno, bem calado. Alto, magro, moreno, cabelo meio desgrenhado. Jogava bem rápido, parecia ágil demais até. Só que o jeito dele incomodava. Ele encarava, não só quando jogava, mas o tempo todo. Era um olhar pesado, direto, de bicho enjaulado. Eu não era o único a notar. Até o Leozinho, que costuma fazer graça de tudo, ficou quieto. O jogo seguiu meio esquisito, o tempo estava abafado, mas o ar parecia preso, como se não tivesse vento nenhum. E cada vez que o Breno passava perto de alguém, era como se a temperatura caísse, só por um instante. A gente foi levando, mas todo mundo parecia desconfortável. Uns jogavam olhando para trás, outros começaram a errar passe fácil. Tinha algo estranho no ar, mas ninguém sabia o quê. Lá pelas 9, o Breno caiu no chão. Não foi um tombo comum. Ele travou. O corpo dele começou a tremer, como quem tem crise de convulsão. O rosto se distorceu, os olhos reviraram. A gente correu para tentar ajudar, mas quando o Luan chegou perto, ele deu um grito. Mas não foi um grito humano. Era um som agudo e raivoso, como se estivessem arrancando a pele dele viva. A garganta dele soltava um som impossível, seco, como de algo rasgando de dentro. Ninguém teve coragem de tocar no depois disso. O corpo dele começou a se contorcer. Os braços pareciam se esticar de um jeito errado, como se os ossos estivessem se quebrando por dentro. O barulho, esse eu não esqueço. Era de osso, partindo, estalando, seguido de um cheiro forte, misto de ferrugem e animal molhado. E aí ele parou de tremer. Ficou de 4 no chão, ofegante. Alguém gritou, corre! E a gente correu, todos, cada um para um lado. Eu atravessei o campinho, tropeçando nas raízes e ouvindo o som de algo pesado se arrastando atrás. Não olhei para trás. Joguei o corpo no meio do mato e me escondi entre os arbustos. A respiração dele estava próxima. Dava para ouvir o barulho de patas não pés se movendo sobre o chão de terra. Depois de um tempo, silêncio e então um grito longo vindo lá do fundo da mata. Um grito que não parecia pertencer a nenhum bicho da região. Era mais desesperado, antinatural. Fiquei ali por quase 1 hora. Quando finalmente tive coragem de voltar, o campinho estava vazio. No dia seguinte fomos lá de manhã, tudo estava revirado, o chão com marcas fundas como de garras.
Várias árvores estavam arranhadas, com pedaços de casca arrancados, tinha tufo de pelo espalhado no chão e um cheiro estranho no ar, quase como carne crua. Nunca mais jogamos naquele lugar, nem falamos sobre aquilo entre nós. O Luan se mudou para a casa do pai, na cidade. O Leozinho sumiu das redes sociais. Eu continuo aqui, mas passei a evitar sair de noite. Só uma vez tentei comentar com minha avó e ela ficou em silêncio. Depois foi lá para o quarto e ficou rezando por mais de 1 hora. No outro dia me entregou um pequeno crucifixo que era do meu avô e me disse para nunca andar sozinho pela mata e que se um dia ouvisse um som vindo de lá, por mais curioso que eu estivesse, que não fosse atrás, que fizesse o sinal da cruz e entrasse em casa sem olhar para nada. Desde aquela noite, meu sono não é o mesmo. Eu acordo com pesadelos, sempre com os mesmos olhos, sempre com aquele barulho no escuro. Eu não consigo mais olhar para dentro do mato sem sentir um aperto, porque eu sei o que vi. Aquilo era real, aquilo era um lobisomem. E não era uma história de velho ou crendice de interior. Era de carne, osso e raiva. Mando esse relato porque guardar isso sozinho tem me feito mal. E porque talvez alguém aí em outro lugar tenha passado por algo parecido e saiba me dizer o que aquela coisa era. Se ela volta ou se nunca foi embora. O pior de tudo é que mesmo agora, quando fecho os olhos, ainda ouço o som do osso se partindo dentro daquele corpo. Como se a coisa que estava lá dentro estivesse tentando sair e tenha saído. Hoje eu sigo vivendo, mas nunca mais voltei naquele campinho. E toda vez que alguém fala em jogar bola perto do mato, eu arrumo uma desculpa. Qualquer uma. Porque depois que você vê uma coisa dessas, você entende que tem lugares onde o homem não manda e que algumas criaturas não são lendas, elas só esperam a noite certa. Se essas histórias estão chegando até você, deixando algo para pensar, deixe seu like. É esse gesto simples que mantém o canal vivo. Obrigado pelo apoio. Agora mais um relato para escutar. Eu nunca pensei em compartilhar isso com ninguém fora da minha família. Durante muito tempo, fingir que aquilo não aconteceu foi a única maneira de manter a minha sanidade, mas ultimamente ando sonhando com meu avô. Sempre do mesmo jeito. Ele parado na porta do porão, com os olhos marejados, repetindo baixinho que tentou nos proteger. E quando acordo, o silêncio do meu apartamento parece ter o mesmo peso abafado daquela madrugada, como se o ar carregasse alguma coisa que ficou no tempo. Meu avô Ernesto era um homem calado, metódico, daqueles que parecem carregar um mundo por dentro. Morava sozinho, numa casa antiga na zona rural de Alfenas, no sul de Minas. Minha mãe dizia que ele era assim desde que ela era pequena, recluso, rígido, cheio de manias. Não deixava ninguém dormir lá de sábado para domingo, nunca saía à noite. E todo mês, sem falta, passava 2 dias trancado no porão da casa sob o pretexto de colocar as coisas em ordem. Quando criança, eu achava que ele escondia dinheiro ou uma adega secreta. Nunca imaginei que fosse algo muito pior. A gente só descobriu parte da verdade por causa de uma coincidência horrível. Em agosto de 2019, eu estava num momento complicado. Tinha me separado há pouco tempo, estava exausta com o trabalho no banco e me sentia completamente desconectada de tudo. Então resolvi visitar meu avô como forma de me afastar da cidade. Minha mãe me avisou que ele não era de receber ninguém, muito menos em fim de semana. Mas eu fui mesmo assim, sem avisar. Cheguei numa sexta-feira à tarde. Ele me recebeu com certa surpresa, mas não pareceu incomodado. Fizemos um café, conversamos pouco, como sempre. Ele não gostava de perguntas e mantinha o olhar baixo o tempo todo. Só que no sábado, perto do fim da tarde, ele começou a agir diferente. Me pediu com calma para eu ir embora. Disse que ia esfriar, que iria precisar descansar, que outro dia seria melhor para eu voltar. Eu insisti para ficar mais uma noite, prometi que não ia atrapalhar. Foi quando ele me olhou de um jeito estranho, como se carregasse vergonha e medo ao mesmo tempo. E me pediu, com uma voz fraca, para não sair do quarto por nada depois das 9, que eu não abrisse a porta se ouvisse qualquer coisa, que trancasse a janela. Eu ri, achando exagero, mas a expressão dele, aquela expressão me travou.
Era como se ele tivesse prestes a chorar. Às 9 em ponto ele desceu para o porão. O barulho da tranca soou seco. Depois disso a casa entrou num silêncio que não parecia normal. E logo o silêncio deu lugar a ruídos que eu nunca vou conseguir esquecer. Primeiro, passos pesados. Depois, o som de madeira sendo arranhada. Em seguida, algo que parecia vindo de dentro de um corpo como ossos, forçando o próprio limite, se deslocando, se partindo. Gritos abafados, cada vez mais roucos, até se transformarem em algo que não soava mais humano. Fiquei deitada na cama, em pânico, não dormi. Naquela madrugada, escutei arranhões no chão do porão, pancadas, respiração ofegante. Às vezes, tão próxima da escada que parecia que ele estivesse tentando subir, mas se segurando. Só quando o sol começou a clarear o céu, tudo ficou quieto de novo. Esperei até ouvir a tranca. Quando saí do quarto, encontrei meu avô na cozinha, encostado na pia. Estava com os braços cobertos de marcas profundas, mordidas, hematomas no rosto. Um dos olhos estava roxo. Ele não disse nada por um tempo, até olhar para mim e dizer, com voz fraca, eu tento proteger vocês de mim. Eu perguntei o que tinha acontecido, mas ele apenas me pediu para nunca mais voltar lá em noite de lua cheia. Nunca mais. E foi isso. A última vez que eu o vi, 2 meses depois, ele foi encontrado morto na varanda. Suicídio. Deixou um bilhete curto, quase ilegível, que só dizia, pelo menos agora, ninguém mais corre risco. Minha mãe chorou dias seguidos. Ela achava que ele tinha surtado de vez. Mas eu sabia, eu ouvi, e não tem como explicar aquilo com lógica. Nem quero tentar. Aquilo era uma maldição ou uma condenação. Ele falava sobre isso de forma indireta. Dizia que a família dele tinha pecado muito no passado, mexido com o que não devia, que a violência corria no sangue. A gente achava que era metáfora, trauma de infância, mas não era. Ele se trancava no porão porque sabia que não conseguiria se conter, porque era um perigo para quem estivesse por perto. Aquilo era real. E por mais absurdo que pareça, meu avô carregava dentro de si uma coisa antiga, um bicho. Uma coisa que tomava conta do corpo dele por algumas horas e o deixava destruído no dia seguinte. Desde aquela noite, eu mudei. Passei a ter medo do escuro, coisa que nunca me afetou. Não consigo dormir com janelas abertas. Tenho pesadelos em que estou presa dentro do porão e do outro lado da porta algo anda em círculos, como se esperasse o momento certo para entrar. E confesso, às vezes olho para mim mesma no espelho e fico esperando algum sinal. Um dente mudando de lugar, uma unha crescendo além do normal. Porque se era mesmo uma maldição de sangue, então talvez o tempo esteja correndo contra mim também. Envio esse relato como desabafo. E aviso, se você conhece alguém que sempre se isola em certas noites, que evita contato, que parece travar uma guerra interna, ouça, não zombe, não force, porque às vezes proteger os outros significa se esconder, trancar portas e rezar para ninguém abrir. Hoje levo uma vida normal, trabalho, estudo, converso com minha mãe que nunca soube dos detalhes, mas há noites em que a lua me incomoda, me deixa tensa. Às vezes sinto o coração acelerar sem motivo. Nessas noites tranco tudo, desligo o celular e deito em silêncio, esperando, porque eu vi o que acontece e o que estava dentro do meu avô talvez nunca tenha ido embora por completo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda demais. Agora vamos a mais um relato. Tem gente que guarda as piores lembranças num canto fundo da cabeça, como se ignorar fosse o mesmo que enterrar. Eu tentei fazer isso por anos, mas ultimamente, toda vez que a lua começa a crescer, eu sinto aquela mesma pressão no peito, o mesmo gosto metálico na boca, como se meu corpo soubesse, antes da mente, que aquilo ainda ronda. O que vou contar aconteceu no inverno de 2007, numa das fases mais complicadas da minha vida. Eu estava lidando com o divórcio, tentando manter a propriedade que meu pai deixou sem me afundar em dívida e cuidando da minha mãe, que já não lembrava nem o próprio nome. Era só eu, ela, os bichos e o silêncio do mato. E talvez isso tenha sido justamente o que permitiu que aquilo chegasse tão perto.
Moro numa parte alta do interior de Goiás, onde o vento não para nem de madrugada. Aqui a gente percebe as mudanças antes que elas batam a porta. As galinhas param de botar, os bois evitam passar por certas partes do pasto e os cachorros sentem tudo. Naquela semana, os meus começaram a se esconder sob a caminhonete. Nem saíam para comer. Um deles chegou a morder meu tornozelo quando tentei puxá-lo. Isso nunca tinha acontecido. No terceiro dia, fui acordado por um barulho no milharal. Era como se algo pesado estivesse se arrastando entre as fileiras. Não era porco do mato nem gado. O som era ritmado, mas desordenado. Eu fui até lá com uma lanterna e a espingarda. Quando cheguei perto da clareira, vi que algo tinha aberto uma trilha destruída entre as plantas. Havia manchas escuras nas folhas e marcas de garra nos troncos dos pés de milho. A terra estava revirada, como se alguém tivesse passado por ali de quatro. Naquela noite, travei todas as portas da casa e levei minha mãe para o quarto comigo. Ela estava agitada, falando sozinha, dizendo que ele estava por perto. Fiquei acordado até de manhã sem tirar o dedo do gatilho. Quando o dia clareou, encontrei marcas de barro nas paredes da varanda, como se algo tivesse escalado tentando entrar. 2 dias depois, eu o vi. Era fim de tarde e eu estava recolhendo os bezerros que tinham fugido do cercado. Foi quando ouvi passos na mata. Não era bicho, era gente. Quando me aproximei, vi um homem nu, coberto de terra e sangue seco, andando como se tivesse sido atropelado. Os olhos estavam fundos e a boca tremia. Ele parou a uns 5 metros de mim, caiu de joelhos e disse, com uma voz fraca e desesperada, me tranca. Pelo amor de Deus, me tranca antes que escureça de novo. Levei ele na carroceria até o hospital da cidade. No caminho ele tremia, chorava, murmurava coisas desconexas. Só repetia que não queria ferir mais ninguém, que ela não tinha culpa e que aquilo voltava todo mês, mesmo quando ele rezava, mesmo quando tentava fugir para o mato. No hospital ele sumiu 2 dias depois. Ninguém viu quando saiu. A janela do quarto estava aberta e no parapeito ficaram marcas não de pés, mas de algo pesado, que passou arrastando as mãos. A enfermeira que o viu pela última vez disse que ele parecia prestes a desabar, mas que pedia, quase em prantos, para colocarem correntes nas portas do quarto. Alguns moradores começaram a espalhar histórias, como sempre acontece, que ele era fugitivo, que estava drogado, que tinha matado gente, mas eu ouvi o que ele disse. Vi o estado em que estava e vi também, dias depois, uma bezerra degolada no meio do pasto, sem um único vestígio de passo humano por perto, só marcas fundas no solo como garras. Depois disso, comecei a marcar no calendário as luas cheias. Toda vez que o ciclo recomeça, os cachorros voltam a se esconder. E eu não duvido mais de nada. Minha mãe faleceu no ano seguinte. Na última crise de lucidez que teve, antes de se apagar de vez, olhou para mim com uma calma esquisita e disse, Tiago, quando você era pequeno eu trancava você no porão nessas noites. Eu não soube o que responder. E a verdade é que, até hoje, não sei se ela disse aquilo por confusão ou se era alguma lembrança que meu corpo se recusou a guardar. Desde então, vivo sozinho. Não casei de novo, não tenho mais gado, só mantenho algumas plantações. Quando anoitece em noite de lua cheia, me tranco, prendo as janelas e fico no escuro, sem barulho, esperando passar. Tem gente que diz que lobisomem é coisa de história antiga, lenda de velho bêbado ou conto para assustar criança. Mas eu vi, eu ouvi, eu carreguei no banco da caminhonete e se existe uma maldição nesse mundo, ela não anda com correntes, não tem rosto deformado, ela se esconde dentro da gente, esperando o momento certo para sair. É isso que tenho para contar. E mesmo agora, tantos anos depois, ao terminar esse relato, sinto os pelos do braço se eriçarem com o vento da noite entrando pela fresta da telha. Talvez seja só paranoia, ou talvez tenha sido poupado por um motivo que ainda não entendo. Mas aprendi que quando os cães se calam, é melhor você também não fazer barulho. Finalizamos mais um vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva
e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.